Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui e hoje é dia de crítica no canal. Hoje a gente vai falar sobre a biografia de um dos maiores escritores de fantasia do mundo. Hoje a gente vai falar do filme Tolkien, baseado na vida do criador de Senhor dos Anéis, O Hobbit, Silmarillion e tantas outras obras que muita gente gosta muito. Bora lá? Como de praxe, aquela sinopsezinha rápida. Tolkien acompanha a vida do escritor de mesmo nome, em duas partes da vida dele. A gente acompanha um momento dele na Primeira Guerra Mundial, a Guerra das Trincheiras, onde ele está procurando um amigo dele durante uma batalha específica, e o outro momento que pega de fato, aí sim, a vida dele toda no recorte que o filme propõe. A gente vê desde a infância dele até mais ou menos ali onde ele entra para a faculdade de Oxford. Ele tem a relação com os amigos de infância, os amigos dele da infância também na faculdade. E aí a gente vê mais ou menos até ali na parte onde ele escreve o Hobbit. Esse vídeo aqui não vai ter exatamente spoiler porque eu tô falando de uma história real. Se você jogar na Wikipedia, você vai ver a sequência dos fatos. Mas eu vou tentar esconder como o filme aborda alguns pontos. Então não é exatamente sem spoilers, mas os spoilers que tem são coisas que aconteceram. Então, enfim, fica aí a seu critério. Eu quero começar esse vídeo aqui falando sobre o roteiro, que era uma coisa que me deixou muito apreensivo com esse filme, porque eu achei que ele ia focar muito só na Primeira Guerra Mundial, porque você vê muita cena da Primeira Guerra no trailer e tal, dá a entender pelo menos pelos trailers que vai ser muito pouco fora dali. E não é bem isso que acontece, na verdade tem um equilíbrio bom até. Você tem uma cena muito grande, na verdade, acontecimentos que se estendem bastante dentro da trincheira, e paralelamente a gente vê também esse desenvolvimento da vida dele nessa fase mais jovem. O filme trabalha muito essa questão de, ele lembra de alguma coisa na medida que ele está meio adoentado na Primeira Guerra, e quando ele para descansar, ele começa a refletir e lembrar dos acontecimentos da vida dele e tal. Então é uma maneira interessante de casar esse momento mais estático, que é o momento da guerra, com esse momento mais dinâmico, que é, de fato, que tem uma transição de tempo mais bem trabalhada. Além disso, eu gosto muito da maneira como o filme sabe trabalhar o que ele quer fazer, qual o recorte da biografia. Porque eu, particularmente, acho que é muito chato você pegar um filme de 2 horas, sei lá, e pegar, da infância até o momento que a pessoa morreu. Porque, assim, tudo bem, você de fato apresenta a biografia inteira. Só que como 2 horas é um espaço de tempo muito corrido, você não consegue trabalhar muito bem sobre todas as questões daquela pessoa. Isso é um problema que eu acho que tem, por exemplo, com o filme do Steve Jobs, lá com Ashton Kutcher, que ele tentou explorar muito da vida do Steve Jobs, bem literal, digamos assim, e não funcionou tanto. É um filme que tem um ritmo meio ruim. Por outro lado, aqui a gente trabalha um tempo mais reduzido da vida do Tolkien e pré-Tolkien escritor, Só que ele sabe trabalhar muito bem em questão de dar as temáticas. O filme ele se foca muito nessa parte em específico, A gente não tem tanto essa preocupação de desenvolver a história dele, ponto a ponto, sabe? Aquela coisa de linha cronológica. Ele trabalha muito mais aspectos da vida dele que influenciaram tanto na obra dele quanto nos estudos, Porque, para quem não sabe, o Tolkien vai muito além dessa questão da escrita, Ele é um acadêmico incrível, O cara, ele era um filólogo, ele sabia muitas línguas, ele estudou muito linguística e tudo mais, então tem toda essa preocupação. Mas o filme, voltando um pouco, ele se foca muito nesse recorte dessa biografia dele, para falar em relação a algumas temáticas, que são o amor, a amizade e a linguagem. E é legal ver como o filme consegue entrelaçar essas 3 coisas, porque de certa maneira estavam de fato entrelaçadas na vida dele, trabalhando isso de uma maneira bem orgânica que vai se encaixando muito bem. Apesar de ter alguns discursos e algumas falas literais demais, umas coisas que não soam muito normais, eu acho que é importante porque tem certos pontos que precisam ser levantados sim, de uma maneira muito forte, principalmente as cenas da linguagem, que tem uma cena, por exemplo, que o Tolkien está conversando com a Edith, que é a esposa dele, que viria a ser a esposa dele, e ela fala uma coisa muito interessante, sobre como a língua não é nada se ela não tiver o uso, e tem umas questões mais filosóficas nesse sentido que são levantadas. Esse é só um exemplo de um dos 3 caminhos que eu falei que o filme trabalha, mas ele faz isso com outras coisas também, a questão de sociedade, que já puxa até um gancho para a Sociedade do Anel, que vai vir depois, Você vê como isso é tudo calcado na vida dele, de fato. E é legal ver como o filme trabalha muito isso, que ele era assim um gênio, só que mais do que um gênio, ele era uma pessoa muito sensível que ligava para as coisas mais minimalistas. Então
trabalha muito bem isso. Um ponto que vale ser ressaltado, no entanto, é que apesar do filme não trabalhar muito essa parte do Tolkien como escritor literário, ele entrega muitas pistas do que vão vir pra frente. Então, se você é fã dos livros de ficção, de aventura, né, do Tolkien, você consegue identificar vários pontos ali que você fica, pô, isso daqui vai ser jogado lá pra frente no Senhor dos Anéis, no Silmarillion, no Hobbit. Então é legal ver como, apesar do filme não focar muito nessa parte que todo mundo conhece, né, todo mundo, entre muitas aspas, conhece do Tolkien, ele mostra como isso já estava intrínseco na vida dele desde criança. No entanto, né, se o roteiro faz essa escolha interessante, que eu acho muito válida, eu acho que o filme peca um pouco nessas atuações. Principalmente do protagonista, né, o Tolkien, vivido aqui pelo Nicholas Hoult. Eu particularmente confesso que eu não li a biografia do Tolkien, então não sei se ele é de fato assim. Mas o filme dá uma sensação de que o Tolkien era um cara extremamente robótico e muito tímido. Então, em alguns momentos onde a gente precisava de uma carga dramática maior na cena, porque precisava de fato, porque acontecem coisas chocantes, o cara me parece um robô. E isso me incomodou um pouco, apesar de eu não saber se de fato condiz com a figura real, eu fiquei pensando nisso, que tipo, se o Tolkien não for assim, esse cara tá atuando muito mal, e se o Tolkien era assim, o Tolkien era um robô gênio. E isso me incomodou um pouco nesse sentido. Então eu acho que o filme ele peca um pouco, principalmente no seu protagonista, né, da atuação do seu protagonista, porque fica realmente faltando um pouco de emoção em certos momentos. E além disso, né, como eu falei antes, tem diálogos um pouco literais que eu acho que funcionam, mas pode desagradar, né, nessa questão, porque a atuação deixa, né, de ter peso, porque são coisas tão robóticas e tão, tipo, ninguém falaria isso, acaba tirando um pouco desse prestígio que o filme poderia ter. Outro problema do filme pra mim, aí sim é o principal problema, é a montagem. Porque o que acontece, né? Como eu falei, o filme trabalha em 2 recortes diferentes, que é um que tem uma transição de tempo mais perceptível e a parte estática dentro da trincheira. Só que a montagem do filme, ela pressa muito a parte da transição, né? Então tem certas coisas que você não tem tempo de sentir o peso daquilo, você não tem tempo de ver aquela construção ser feita de fato, sabe? A relação dele com a mãe, por exemplo, é uma delas. A relação dele com a Edith, né, que tem certos momentos que funcionam bem, porque o filme deixa trabalhar, mas em outros que tem certos clímax do romance deles, dá uns cortes muito bruscos, ou então tem uma retomada muito forte e muito rápida também. Então isso me incomoda um pouco, e tem muito daquela coisa de, tipo, 50 acontecimentos em 15 minutos, sabe? Você vê que o Tolkien acontece várias coisas na vida dele em um espaço temporal muito curto, né? Temporal no caso do filme em si, né? O tempo corrido da história ali. Isso me incomoda um pouco, porque o filme podia trabalhar mais determinados pontos, só que ele deixa isso a desejar um pouco. Eu acho que a única coisa que é 100% de acerto aqui, tipo, do início ao fim, é a construção da amizade dele, né, com o clube dele lá de chá. Porque, aliás, isso é um dos principais focos do filme, né? Que é ele e os outros 3 amigos ali. E isso tem, sim, um desenvolvimento mais lento, um desenvolvimento mais bem trabalhado em si. Mas fora isso, acho que a montagem realmente é muito corrida e isso atrapalha um pouco, porque dá a sensação de que poderia ser um filme muito melhor se ele soubesse enxugar certos pontos para dar realmente esse desenvolvimento maior para a trama. O que é uma pena, porque é um filme que eu particularmente gosto muito da maneira como foi abordado e trabalhado, mas isso não pode deixar de ser destacado como uma falha muito grande. E para fechar, né, só falar de mais um ponto positivo do filme, que é o design de produção. Como é um filme de época, né, que retrata ali a virada do século XIX para o século XX, ele tem uma preocupação estética muito grande de imersão para a época, sabe? A gente tem, seja na parte da guerra, que é a trincheira, tem realmente, né, aquela questão muito bem feita, lembra até um pouco Mulher Maravilha, né, nesse sentido de recriação de época da Primeira Guerra, mas até para antes disso também. Você tem locações, né, lá da Inglaterra que são muito bem trabalhados, os espaços, aquela coisa que mescla, né, essa transição medieval que a Inglaterra carregou e carrega até hoje, sabe? A Inglaterra não só, né, mas a Europa como um todo. Então são cenários muito bonitos e também trabalha muito a questão, né, de momentos icônicos do Tolkien. Você tem ele sentado numa cadeirinha fumando cachimbo, que é uma das fotos mais conhecidas dele, né? Você tem essa preocupação estética muito grande do filme. E também não posso deixar de falar que tem referências muito diretas a Senhor dos Anéis, né? Referências visuais, no caso. Né? Você tem a questão do condado sendo um pouco trabalhada, símbolos que o Tolkien viria a usar depois, a própria escrita que ele desenvolve também aparece, né?
Então isso é muito legal de se ver, porque tem essa preocupação muito grande. E além disso, né, tem uma questão que, voltando para a parte da guerra, que ele brinca muito com os delírios que o Tolkien está sentindo naquele momento, que ele estava doente, para meio que representar como, né, aquele momento ali influencia muito também no futuro, né? Então, durante os delírios dele, a gente vê muito essa questão, envolvendo principalmente as batalhas medievais, que são bem trabalhadas, que é uma coisa meio sutil, que traz um pouco do fantástico para esse filme que é baseado em fatos reais, então é bem legal. De maneira geral, eu acho que Tolkien é um filme que funciona muito bem. Ele escolhe uma abordagem que eu particularmente acho muito interessante, né, trabalhando grandes temas da vida do Tolkien e como isso se relaciona com amigos e a esposa dele, mas ele pega um pouco na montagem, que é muito apressada e que não deixa de desenvolver tanto quanto poderia. Né? É um filme que talvez não agrade todo mundo, porque ele opta por ir por caminhos que nem todo mundo gostaria de ver, né? Não pega tanto o Tolkien escritor, mas sim o Tolkien filólogo, digamos assim. Mas ainda assim é uma maneira interessante de você desenvolver mais ainda uma figura tão emblemática da história, tanto da Inglaterra quanto do mundo. E você, já assistiu Tolkien? Coloque nos comentários sua opinião sobre esse filme e sobre esse vídeo também. Se gostou, não deixa de dar um like, se puder compartilhar para outras pessoas e também se inscreve no canal porque ajuda demais a gente. Se você não gostou, pode dar dislike, não tem problema nenhum. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.